A gente acompanhou essa semana o caso do Joca, o cão que morreu por um erro da companhia aérea que enviou o animal para o destino errado e deixou ele na caixa de transporte por muito mais tempo do que deveria. Triste demais essa história. Diante disso fica a dúvida: como fazer o transporte correto dos animais? É o que a gente vai ver agora numa reportagem preparada para você. O Noah já tem o costume de viajar desde o primeiro ano de vida. Até praias no Nordeste ele já conheceu. E hoje ele viaja com a Bárbara como cão de suporte emocional. Só que, infelizmente, hoje no Brasil, nós precisamos entrar com uma liminar judicial para que isso aconteça. Não basta somente o laudo médico. E nisso, ele conseguiu ir ao meu lado na cabine. O que foi necessário? Eu somente comprar o primeiro assento do avião, que tem mais espaço, e assim ele fica ali comigo, tranquilo, a viagem inteira. E não dá dor de cabeça, a gente não fica preocupado. O que está acontecendo com o nosso animal dentro do porão? Não, ele está ali comigo, aos meus cuidados. A Bárbara diz que cuida de toda a documentação para evitar problemas. Na hora do embarque, é necessário que eu tenha todos os documentos em mão, como o atestado do veterinário, com 3 dias úteis de que está tudo certo, a vacina contra a raiva, e ela não pode estar vencida. A Luísa também já teve a experiência de viajar com seu bichinho de estimação. Em 2022, ela e o Billy, um cachorrinho da raça Shih Tzu, foram do Rio de Janeiro para Salvador. Não teve imprevisto, mas eu fiquei com muito medo, porque na época da nossa viagem, foi numa época em que um cachorro tinha morrido, um filhote, tinha sido transportado na cabine do avião e tinha vida a óbito, infelizmente. Eu acho que se ele não pudesse ir comigo no avião, eu não teria ido. E agora eles se preparam para uma nova viagem. Dessa vez um pouco mais longa. É para o exterior. Estou pesquisando a companhia aérea direitinho, já entrei em contato umas 1000 vezes com eles para tirar todas as dúvidas possíveis. É um pouco mais complexo. Tem que depender de cada companhia. Nessa, por exemplo, ele pode ir comigo dentro do avião por ele ser um cachorro pequeno. Mas tem uma documentação que não precisou da primeira viagem aqui no Brasil. Por exemplo, tem que ter antirrábica em dia, um comprovante da antirrábica, microchip, eu tenho que estar com a titularidade do microchip dele, então é um pouco mais complexo, uma viagem que a gente vai fazer no final do ano, e aí eu estou começando os preparativos desde já, colocar o microchip, fazer cadastro, é bastante burocrático. Mas nem todos os tutores tiveram boas experiências assim. Na última segunda-feira, o caso do Joca repercutiu em todo o país. O cachorro da raça Golden Retriever, de apenas 4 anos, morreu durante uma viagem. O animal, que deveria ter sido levado de São Paulo para Sinop, em Mato Grosso, acabou indo para o Ceará. Depois de perceberem o erro, a companhia chegou a levar o animal de volta para São Paulo. Mas Joca sofreu uma parada cardíaca e morreu ainda na caixa de transporte. A viagem, que originalmente deveria ter durado 2 horas e 30 minutos, acabou levando 8 horas. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, lamentou a morte e informou que um processo administrativo foi instaurado para apurar as causas. Essa especialista explica o que pode ser feito em situações como essa. Em situações como essa, o tutor pouco pode fazer para poder prevenir uma tragédia como a que ocorreu, uma vez que os cuidados que o tutor deve ter ao optar por fazer uma viagem de avião com seu animal, caso ele não possa ir na cabine, que ele tenha que ser transportado como carga, se certificar da saúde, das condições a que esse animal será submetido, levar o animal previamente a um veterinário e tentar acompanhar ao máximo todos os passos do embarque e desembarque do animal. Por isso, antes de planejar uma viagem com seu bichinho de estimação, é preciso ficar atento aos cuidados necessários para que o pet viaje em segurança. Afinal, esses cuidados começam ainda em casa e é isso que a gente fala com o especialista, com o médico veterinário, com o Vitor. Vitor, quais são esses cuidados, né? Primeiro a gente fala sobre documentação. Tem uma guia que é um documento necessário. O que tem nessa guia? Olá, Carol. Então, para o transporte dos animais, a gente deve realizar o controle sanitário, né? Então tem uma guia de trânsito animal para trânsitos nacionais e internacionais. O animal deve ser vacinado principalmente contra a vacina antirrábica e deve-se ter tratamentos antiparasitários internos e externos para o transporte. Antes disso, o animal deve ser acostumado dentro de casa
a andar em caixa de transporte, a estar acostumados. O maior problema de grandes tutores é deixar o animal na caixa somente no dia que for viajar ou na véspera de viagem e com certeza o animal vai entrar numa situação estressante. Para garantir a segurança e o bem-estar do animal, é fundamental seguir as recomendações de cada companhia aérea. As regras variam de acordo com o tamanho, raça e o destino da viagem. Varia muito também em casos internacionais de países diferentes. Então, tem países que têm uma regulamentação diferente dos outros. Então, é sempre interessante que a gente verifique com as embaixadas dos países que esses animais vão ser direcionados para saber as documentações necessárias. Olha, eu acho que isso pode gerar uma mudança de comportamento, né? Tá tendo uma campanha, inclusive, dos animais com plaquinhas dizendo: nós não somos carga, somos vida. Então é importante a gente se manifestar diante dessas situações para dizer qual é o clamor da sociedade, o que as pessoas esperam de uma companhia aérea, porque, gente, pet é filho nosso, é uma perda irreparável. O que o pai do Joca está vivendo, ninguém quer viver, ninguém quer passar. Então a gente precisa tomar todos esses cuidados antes de viajar. E como disse a personagem da reportagem, ela poderia até desistir de uma viagem se ela não pudesse levar o cachorro com ela. Tamanha proximidade que a gente tem dos nossos bichos.